Bem, amigos, aqui estamos em definitivo. Boa noite para você que estiver porventura assistindo isso à noite. Boa tarde, bom dia, dependendo de qual hora do dia você estiver vendo isso ou de qual lugar do mundo você estiver vendo essa conversa. Pode ser que você esteja vendo num lugar ao vivo que agora é de manhã. Então, bom dia para você. Espero que você tenha lavado o rosto e escovado os dentes. Pois bem, aqui estou eu de novo, Lucas Ed, para o nosso papo semanal de quinta-feira, com uma diferença importante. Primeiro, essa tossezinha chata que eu estou, é, que eu espero, sinceramente, essa camiseta tem que acertar, senão ela fica meio desbeiçada, que eu espero, sinceramente, que não seja coronavírus. Devo fazer o exame amanhã de manhã. É, e também pro papo de hoje, um papo diferente daquele que a gente vinha fazendo semanalmente, né? Fizemos nas duas últimas semanas, com perdas na semana passada, né? Não ficou gravado, mas enfim, quem assistiu ao vivo pôde ver. Essa semana, diferente das outras, então a gente não vai conversar sobre segurança pública. Esse quadro que eu chamei de Chamo Psicólogo, é justamente para que a gente converse sobre todas as outras coisas que não segurança pública. Por quê? O que isso tem a ver? Né? Primeiro, se há de saber, ou se não sabe, é um bom momento para isso, que eu sou psicólogo de formação. Né? Sou não só psicólogo de formação, como sou mestre em psicologia social e agora estou fazendo meu doutorado também em psicologia social. No meu mestrado, e agora também no doutorado, eu pesquiso um conceito chamado cognição social, né? Um campo chamado cognição social, e eu pesquiso ela através da teoria das representações sociais. No mestrado, eu trabalhei com representações de feminino através das histórias em quadrinhos da Mulher Maravilha. Você pode inclusive procurar, acho que já vou ter subido isso pro meu canal, ou pelo menos linkado aqui. Né? Se você está vendo isso no YouTube, é possível que apareça um cardzinho aqui. É aqui que aparece o cardzinho, né? Acho que é aqui mesmo. Ah, ou talvez seja aqui. Enfim, aqui, neste card que está aparecendo aqui. Tá linkada uma entrevista que eu dei lá para a Rádio Seguros do Maranhão, a Rádio Seguro do Maranhão, que dia que foi? Foi ontem, quarta-feira, sobre a minha pesquisa de mestrado. Na verdade, a gente tinha tanta coisa para conversar, eu e o Tomás, que a gente só conseguiu abordar metade da introdução da pesquisa, né? Então a gente ficou só nos aspectos mais ligados a histórias em quadrinhos. A gente não entrou na teoria e ficou uma promessa de a gente retomar esse papo em um outro momento, né? Ah, e aí o que rola? Como eu pesquisei cultura pop, isso é algo que me interessa, né? A cultura de massa me interessa. A cultura de massa é algo diretamente ligado, relacionado à minha pesquisa, mesmo que no doutorado eu não pretenda trabalhar com cultura de massa. Então acho que o Chamo Psicólogo é um espaço para a gente falar sobre tudo. Né? E eu quero usar ele para isso mesmo, assim, para falar sobre tudo. Tudo e um pouco mais. O título Chamo Psicólogo vem de uma música da Karina Burr, chama Piquenique, em que ela fica gritando lá no refrão, chama o psicólogo, chama o psicólogo. E eu acho muito doida, e aí achei que valia a pena trazer pra cá. Deixa eu só conferir aqui no Twitter se não rolou nenhuma pergunta. Né? Pode ser que tenha pintado, pode ser que não. Não, teve um retweet só. Tá, não teve. Eu tinha inclusive comentado, né? Todos os dias de live eu faço esse chamamento lá antes para que as pessoas possam colocar alguma coisa que elas queiram que a gente converse, enfim. E aí eu sinalizei que eu estava na bad, estou mal, apesar de toda essa efusividade aparente. Esses últimos dias têm sido bastante difíceis e aí eu quero então aproveitar, já que não teve nenhuma questão em particular, para falar de um dos principais assuntos que tem me deixado mal assim nos últimos tempos, né? Pelo menos me deixou bem mal essa semana, que foi o assassinato da Kathleen Romeu
no Rio de Janeiro. Né? Para quem não sabe, talvez você esteja escondido debaixo de uma pedra, eu não use muito a internet, aí não sei como você chegou até aqui. Na terça-feira, salvo engano, houve uma troca de tiros no complexo do Lins, no Rio de Janeiro, na capital do Rio, e uma moça de 24 anos, negra, a Kathleen Romeu, grávida de 4 meses, foi atingida e morta. Um crime bárbaro. Não tem uma outra palavra para isso. Né? Alguém pode dizer assim, tá, mas isso é um exagero, chamar isso de um crime bárbaro. Não, não é um exagero. Eu acho até que chamar de bárbaro a morte totalmente despropositada de uma jovem de 24 anos, grávida, de bárbaro, eu acho que é até pouco. E desde o acontecido, ele mexeu muito comigo, e acho que mexeu com muitas pessoas no Brasil inteiro, porque, primeiro, eu sou diretamente relacionado a isso. Eu não posso fugir, e eu falei que não ia falar de segurança pública, mas vai acabar a parte de segurança pública nesse papo. Eu não posso fugir do fato de que eu sou investigador de polícia. Né? E que a Kathleen foi morta numa ação que envolvia a polícia. Eu não tenho nenhum dado privilegiado né, não vou me arriscar aqui a dizer se ela morreu de um tiro da polícia ou de um tiro dos criminosos. Não vou fazer um juízo agora irresponsável. Mas, de qualquer forma, ela morreu numa ação envolvendo a polícia, então me afeta profissionalmente. Né? Mas, profissionalmente, a maioria das vezes a gente caga para isso. Né? A que atire a primeira pedra a profissão que não tiver um profissional bosta. E nem por isso os outros profissionais desse campo param de fazer as coisas. Né? Num segundo momento, a morte da Kathleen me atinge porque a gente está falando de uma moça negra, né? Uma mulher negra. E a gente sabe qual é o problema. Não é uma moça negra como tantas outras pessoas negras foram assassinadas no Brasil, assim, sem que nem porquê. Mas por fim, e eu acho que esse é o ponto que tem tudo a ver com o nosso papo aqui de hoje, o assassinato da Kathleen me afeta enquanto ser humano. Né? E eu acho que esse é o ponto mais sensível e esse é o ponto que talvez a gente mais negligencia a questão, né? A gente coloca algumas chaves de leitura, eu vou chamar de algumas chaves de leitura política, né? No sentido amplo de política, a gente coloca essas chaves de leitura na frente, no sentido de dizer, mas é uma mulher negra pobre, né? É mais uma vítima de um processo desastrado envolvendo as forças de segurança pública. A gente coloca a política na frente, né? A gente faz uma leitura política do ato primeiro, mas eu aqui queria propor uma outra leitura porque foi ela que mais me afetou. Eu não estou dizendo que a leitura política não é importante, longe de mim, não é isso. Estou dizendo que há uma outra camada da qual a gente pouco discute. E que a gente até discute alguns temas tangentes a ela, mas a gente não se dá conta do que a gente está discutindo, que é o aspecto humano dessa morte. E o que eu estou chamando de aspecto humano? Do fato de que uma garota de 24 anos, no começo da vida, eu não sei que idade que você que está me assistindo tem, mas 24 anos é muito jovem. Eu lembro de mim... Opa, boa noite, Núbia. Eu lembro de mim aos 24 anos. No meio da graduação, sabe... com um monte de ideia torta sobre a vida e ao mesmo tempo com um monte de expectativa sobre a vida, com um monte de conceitos que iam ser mudados com o passar do tempo, com um monte de experiências que eu ainda não tinha vivido e que hoje, olhando para trás aos quase 40, eu percebo que seria terrível não ter aproveitado. Né? Então, uma moça de 24 anos morta sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Não há nenhum ganho na morte
da Kathleen. E quando eu digo ganho, eu não quero positivar o assassinato de alguém, não é isso. Mas é porque quando se um sujeito é assassinado por alguém, esse é um raciocínio que pode me comprometer, mas enfim, vou fazer. Ilicitamente, não é possível matar alguém ilicitamente no Brasil, é possível ter um atenuante de ilicitude, então. Mas enfim, quando alguém é morto por alguém, então vamos pensar, a Dona Maria mata o marido que a agride continuamente, um dia ela não aguenta e mete-lhe a facada no bucho, ok? A Dona Maria quis matar o marido dela, o João. Há uma intenção aí. E nessa intenção, ela teve um objetivo, ela alcançou o objetivo. Né? O resultado foi positivo para a Maria. A intenção dela se concretizou na morte do João. De novo, nenhum juízo de valor. Não estou falando que isso é bom, não estou falando que isso é ruim. Estou só descrevendo uma situação. Que é radicalmente diferente de uma pessoa que morre porque está passando na rua. Que é radicalmente diferente de uma pessoa que perde a visão porque está indo na papelaria no momento em que está rolando um protesto e a polícia reage de maneira excessiva. Mais do que excessiva, de maneira ilegal. Né? Que é tão bárbaro quanto a morte de alguém num atentado terrorista, por exemplo. Imagina, pensando em termos... Né? O termo necropolítica entrou na moda, né? Mas pensa num exemplo ótimo de quando as coisas que são banais na periferia do capitalismo passam a ser assustadoras porque acontecem no centro do capitalismo, que é o atentado das Torres Gêmeas. Imagina que você é um executivo qualquer, saiu para trabalhar no dia 11 de setembro de 2001, sentou na sua sala, ligou seu computador, estava trabalhando e de repente um avião entra na sua janela e você morre. Não há nenhum sentido nessa morte. Você pode dizer, mas o objetivo dos terroristas, assim como você falou da Dona Maria, o objetivo dos terroristas era matar muitas pessoas. Sim, mas podia ser qualquer pessoa. Tanto faz se era o executivo, a morte do executivo, da faxineira, do faxineiro, da pessoa que serve o cafezinho, tem o mesmo peso. E aí a morte da Kathleen, né? Que não tem peso nenhum. É uma pessoa na rua morta em decorrência de uma situação que ela sequer estava envolvida. E dá para ir mais nesse negócio. Né? Quem me acompanha no Twitter, e se você não me acompanha e quiser ver parte dessas discussões que eu trago aqui na quinta-feira à noite, é Lucas_Ed, né? @Lucas_Ed. Quando a gente pensa no assassinato da Kathleen, a gente vai lembrar de diversas mortes que aconteceram, sei lá, nos últimos 5 anos, talvez, 6 no máximo, que foram também sem nenhum propósito. Então, lembra dos 5 garotos metralhados no carro? Acho que também no Rio de Janeiro. Lembra da família metralhada pelo exército no carro, também no Rio de Janeiro, em que o pai morreu, os garotos com mais de 100 tiros, o carro da família com mais de 80 tiros. Pensa na Ágata, né? Aquela menina que morreu de bala perdida, né? Dentro do carro da família, enquanto se protegia de uma troca de tiros que estava rolando lá. Pensa no João Pedro, morto também numa troca de tiros em casa, brincando com o primo. O que essas mortes dizem? A que elas servem? Alguém tinha o objetivo de matar essas pessoas? Não. Elas são só um dano colateral de alguma coisa. É esse o ponto em que eu quero chegar. Essas mortes são consideradas um dano colateral. Elas não são sequer computadas na verdade, elas só acontecem porque não há um cômputo do risco de, por exemplo, se trocar tiro com um oponente numa área densamente povoada.
E aí eu citei, né, que necropolítica é um termo que caiu na moda e eu vejo algumas pessoas citando ele um pouco sem entender. Elas vão na literalidade, né? Necropolítica é a política da morte. Mas eu percebo que falta ali um aprofundamento no conceito, né? Necropolítica é um conceito do Achille Mbembe, que está no livro, que é uma conferência chamada Necropolítica, que saiu pela editora N-1. Inclusive eu podia ter pego ele aqui, né? Ah, vou pegar. Tá ali, tá fácil. Eu consigo pegar tranquilamente, quer dizer, sem destruir minha bela prateleira cenográfica. Então, o Necropolítica, para quem não conhece, nunca foi apresentado, é este pequeno livrinho aqui, ó, do Achille Mbembe, lançado pela editora N-1. E ele foi lançado aqui no Brasil, deixa eu ver o ano, em 2018. Necropolítica é uma conferência que o Achille Mbembe faz, né? Meio que um ensaio, discurso, né? Em que ele vai discutir esse conceito que ele chamou de necropolítica. Ele está partindo de um conceito Foucaultiano, que é a noção de biopoder. Eu não vou entrar nisso, e na verdade não vou nem entrar muito no que ele conceitua como necropolítica. Qual que é o lance? A proposta do Foucault sobre o biopoder é que o Estado surge da necessidade de fazer viver e de deixar morrer. Né? Algumas pessoas devem viver, outras podem morrer. A necropolítica, conforme o Mbembe propõe, é uma política de fazer morrer. É diferente. Você sai de pode ser que esse sujeito morra, para esse sujeito deve morrer. Ou esse sujeito pode morrer. E aí qual que é o lance? A necropolítica é uma característica da periferia do capitalismo. Então, aquele Mbembe, eu acho que é camaronês, se eu não me engano, e ele vai dizer dos países em África onde opera a necropolítica. Quem aqui já viu Diamante de Sangue, guarde as imagens desse filme aí, porque a gente vai pensar nelas daqui a pouco. Então, os países africanos operam na lógica a lógica da necropolítica opera nos países africanos, a lógica da necropolítica opera nos países sul-americanos. Brasil, Colômbia, estamos vendo essas coisas aí acontecendo, Venezuela, enfim. Não só nesses países, né? O Chile, recentemente, que é uma política de morte, no sentido de que há lugares nesses lugares, né, nesses estados, em que há um permanente estado de exceção. Estado de exceção é aquela suspensão da legalidade, suspensão em termos, que acontece quando se está, por exemplo, em período de guerra ou em período de regimes de exceção. Né? Você cria um estado de exceção. Ali dentro, meio que tudo pode. A tese do Achille Mbembe é que a colonização criou estados de exceção permanentes. Né? E é bastante lógico o raciocínio que ele está produzindo, no sentido de que no seu feudo, no seu engenho, na sua fazenda, no seu latifúndio durante o período colonial, o senhor era a autoridade plena, era a autoridade completa. Aquele espaço do latifúndio, do engenho, para ficar na imagem do açúcar, etc., era um estado de exceção permanente. Ou seja, ali, esse sujeito tinha o poder de fazer viver ou fazer morrer. E aí o que o Mbembe mostra é que isso caminhou com a gente, e isso ainda vale até hoje. Vou atalhar um pouco o caminho e chegar onde eu quero chegar, que é, a gente opera como se as favelas, as comunidades, os bairros periféricos nas nossas cidades fossem zonas de estado de exceção permanente. E aí vou repetir um discurso que a gente vê muito na internet e às vezes ele cai no chavão, mas ele é importante pra gente.
Se a Kathleen fosse uma moradora branca do Leblon, a repercussão da sua morte seria ainda maior do que foi. A repercussão a morte da Kathleen teve uma grande repercussão, mas seria ainda maior. A busca por culpados e a necessidade de responsabilização, de punição de quem cometeu esse crime, seria ainda maior. Né? E por que ela não é? Porque a Kathleen morre num local que a necropolítica determina como um local de estado de exceção permanente. Na favela pode-se morrer. Na favela se morre. Acontece. É da vida. Né? Quem está na favela corre esse risco aí. Né? Quem está lá corre esse risco. E quem está no Leblon, eu estou mantendo a lógica do Rio, né? Lins versus Leblon. Quem está no Leblon não está nessa zona de exclusão da legalidade, do Estado democrático. Né? Quem está lá está numa zona preservada, em que há direitos, em que há uma situação toda organizada que deve ser respeitada. Um estatuto legal que deve ser respeitado. Percebem como o lance da... Nossa, eu estou entrando na lógica professoral, né? Desculpa aí. Mas consegue perceber como isso é como isso é aterrador? E como isso é concreto no nosso caso brasileiro? Há pessoas que são matáveis, em última análise. E há pessoas que não são. Quando os movimentos negros e os movimentos negros organizados e as pessoas negras, né, evocam o caráter racista dessa execução, as pessoas vão dizer, e eu já ouvi isso de policiais, inclusive. Ah, mas o bandido era negro. O que você queria que eu fizesse? Que eu pintasse ele de branco? Isso é uma estupidez, porque o que a gente está dizendo, o que a gente está evitando pensar é que esses sujeitos são levados em razão da cor da sua pele a essas zonas de exclusão, essas zonas de exceção, perdão. A essas zonas de exceção. Não de agora. Desde 1500 e bolinha. Desde o momento em que o Brasil, ainda antes de ser Brasil, né, desde quando esta terra decidiu que a cor da pele marcava condição social. E ao marcar condição social, marcava os sujeitos que poderiam ser mortos e os sujeitos cuja vida devia ser preservada. O Brasil, antes de ser Brasil, estabeleceu que negro, e então quanto mais negro, pior, que negro é uma subexistência. Né? Todos os homens são iguais, alguns são mais iguais que os outros, e os negros são menos iguais do que todos. Não do que todos, né? Os indígenas passam pelo mesmo processo. Mas se estabelece essa lógica. E é uma lógica que caminha, no caso específico do Brasil, em que a gente, a gente tem um alto volume de miscigenação, né? E a gente pode discutir a miscigenação, né, os termos dessa miscigenação. Essa exceção vai caminhar conforme mais negro o sujeito for. Né? Então, à medida que a gente caminha rumo à branquitude, essa vida vai ficando menos matável. Né? E junto com isso a gente tem um carregamento da classe também. Né? Então, os sujeitos... E é muito interessante, pensando nessas zonas de exceção, né, baseado no Achille Mbembe, que o pai da Kathleen vai dar uma entrevista e ele vai dizer assim, eu tirei ela daqui, porque aqui estava ficando muito perigoso. A avó, numa entrevista ainda no dia do homicídio, uma entrevista muitíssimo tocante, ela diz assim, eu falei com ela que o filho que ela estava esperando ia ter a sorte de nascer de pais formados. Porque a Kathleen tinha formação no nível superior e por essa fala a gente entende que o companheiro dela, o pai da criança, também tinha. Também tem, né? Ele está vivo. O que os dois estão dizendo, o pai quando fala de tirar a filha fisicamente do ambiente do Lins, e a avó quando fala da formação dela, está dizendo, a gente tentou tirar ela dessa zona de exceção. Dessa zona em que diz que é possível fazer isso. A nossa, e aí eu tô pensando
talvez como eles pensem, né? E que é um raciocínio bem que talvez a minha mãe tenha, meus tios tenham, que é, se a gente tirar essa pessoa dessa zona de exceção, ela está garantida. Surprise, surprise, ela não está garantida. E ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente está, sem querer, legitimando a necropolítica. A gente diz, se ficar aqui vai morrer, então eu preciso tirar daqui. Né? Por que eu trouxe a fala da avó? Né? A fala da avó não fala de uma saída física, mas fala de uma saída num sentido de classe social. Cito o Emicida, um dos maiores pensadores contemporâneos do Brasil, e eu não estou sendo irônico, né? Que vai dizer lá em Ismália que a gente repete que o diploma é uma alforria. Quando a avó fala que o filho da Kathleen nasceria de pais formados, o que ela está dizendo, em outras palavras, né, uma analogia que ela está dizendo é: seu filho vai nascer de pais alforriados. Como eu estou aqui quase embarcado, eu vou interromper, vi que tem um comentário ali, vou dar uma lida nele, só um minutinho. O Alex Melo 21 disse: nisso, de estado de exceção, me lembrou na coletiva da polícia depois da chacina do Jacarezinho, falando contra ativismo judicial e contra a decisão do Fachin a respeito das operações na favela sem motivo excepcional. Sim, uma operação como a do Jacarezinho, ponto. Antes disso, eu prometi não falar de Ciganos, mas não tem jeito, né? Claro, o tema pede também. Uma operação como a do Jacarezinho não pode ser considerada bem sucedida. Não é. Ponto. Pode-se dizer o que quiser. Não é bem sucedida. Morreram 29 pessoas, agora já me perdi. Morreram entre 25 e 29 pessoas. E um desses mortos, inclusive, era um operativo. Não dá para considerar bem sucedida uma operação em que há um número tão grande de mortes, inclusive de um operativo. E aí você me diz, tá, mas e aí? E aí não há uma operação assim quando se encontra... E a operação teve resultados, né? Foram encontrados diversos armamentos, se eu não me engano até um míssil, né? Armamentos pesados, assim, que justificariam uma operação mais incisiva, não o número de mortes. Mas a gente não vê, e é inimaginável uma operação dessa forma, né, com esse número de baixas, diante de um helicóptero com 500 quilos de cocaína. Diante de um avião do Estado com 39 quilos de cocaína pura. Diante, e aí não quero fazer nenhuma ilação político-partidária não, mas diante de um sujeito num condomínio de alto padrão cheio de componentes de fuzil. É inimaginável uma operação dessa. Por que é inimaginável? Porque não se está nos estados de exceção, não se está nos locais de exceção permanente. Trocando em miúdos, gente. Não é possível ter uma morte por bala perdida num condomínio de alto padrão. Não é possível. Por quê? Num condomínio de alto padrão, a vida é um valor. Então, antes de usar da arma de fogo, o policial pensa naquelas vidas. E aí eu não estou falando do policial enquanto sujeito. É ele sim que está operando, mas né, ele não surgiu do éter, né, ele não veio do vácuo e foi colocado ali. Né? Há uma cognição social desse grupo, dessa instituição polícia, que diz que num determinado ambiente a vida deve ser preservada, a vida é um valor a ser observado. Em outro, a vida será bom se a gente não perder vidas, mas se perder, faz parte. É esse o ponto quando eu falei de dano colateral lá atrás. A morte da Kathleen é entendida como um dano colateral. É quase... Quando a gente pensa no Jacarezinho, por exemplo, aquelas mortes são pensadas como o custo da operação. Sabe?
custo de alguma coisa? Você tem uma planilhinha organizada aí com as suas entradas e saídas, e aí você quer, sei lá, comprar uma camiseta, e aí você calcula o custo. Quanto vai te custar aquela camiseta? Pô, mas não tem jeito de comprar sem pagar o frete. É isso. Essas vidas são entendidas como o frete. Aquilo que, se você puder não pagar, ótimo. Mas se o único jeito de conseguir for pagando, você paga. Entende como isso é perturbador? Assim, eu consigo transmitir a perturbação disso? Porque quando eu falei do aspecto humano, de pensar a morte da Kathleen sob um aspecto humano, né? Não sobre o aspecto político que a gente costuma pensar, o que eu quero assinalar é que a vida da Kathleen valia menos. A gente tem um ditado, né? Quem aí estiver me assistindo e for negro, ou vier de família de negros, de pessoas negras, talvez já tenha ouvido, né, da necessidade de fazer o dobro para valer a metade. A vida da Kathleen e do filho dela valia menos. Valia menos do que a vida de alguém do Leblon, dos Jardins, do Mangabeiras, em Belo Horizonte, de qualquer de qualquer bairro de alto padrão, de qualquer região de alto padrão nesse país. Valia menos. Para ficar ainda mais claro, se alguma coisa que não. Se eu falhei em alguma coisa, o exemplo derradeiro e que mostra com tintas quase didáticas isso tudo que eu estou falando, é a morte do menino Miguel. Se eu não me engano, em Pernambuco. Agora me fugiu o estado. Se não for Pernambuco, peço desculpas, mas eu acho que ou foi no Recife. Acho que foi no Recife. Tenho quase certeza que foi no Recife. Recife é a capital de Pernambuco, né? Recife é o estado. Gente, eu tô me sentindo pazuelo não sabendo geografia, desculpa. Oi, a conexão tá meio ruim? Deixa eu jogar aqui. Recife não é um estado. Recife é a capital de Pernambuco. Então, o exemplo com cores quase didáticas, terrivelmente didáticas aqui, é a morte do menino Miguel, acontecida há um ano, se eu não me engano, né? O tempo tá meio estranho, lá em Recife. Para quem não lembra do caso do Miguel, eu vou recapitular e chamando atenção aos pontos que mais me interessam para a analogia que eu quero fazer aqui. Pandemia, as pessoas em isolamento, uma mulher negra, classe baixa, economicamente baixa, trabalha como empregada doméstica num condomínio de alto padrão na capital do estado. Estamos em isolamento por causa da pandemia. Ela vai trabalhar um dia e não tem com quem deixar o filho pequeno, Miguel, e leva ele consigo para o trabalho. A patroa está fazendo as unhas com a manicure e pede para que a mãe, que agora me faz o nome, vá passear com o cachorro. Enquanto a mãe vai passear com o cachorro, o Miguel fica lá na casa da patroa, começa a chorar, querendo a mãe. A patroa diz na sua mãe não sei o quê, e põe a criança no elevador e aperta um botão para um andar para cima, que não é onde a mãe estava. A mãe saiu para passear com o cachorro. Resultado, o Miguel acho que cai do 9º andar. E morre, obviamente. Por que o caso do Miguel é um caso didático do tal estado de coisas? A vida de uma criança vale menos do que a de um cachorro de madame. Não tem jeito de eu dizer isso com meias palavras. Não tem. Olha, a mãe do Miguel, se não me engano, chama Mirtz. Agora, caso Miguel. Lá vou eu de novo.
Caso Miguel. Miguel Recife. Miguel. Temos aqui Mirtes, exatamente. A mãe do Miguel chama Mirtes. É pandemia. As pessoas deveriam estar confinadas, isoladas. Era ainda começo da pandemia. Quando foi a morte do Miguel? Há um ano atrás. 2 de junho. A gente entrou em confinamento em março. 3 meses de confinamento. As pessoas deveriam estar confinadas. Porém, Mirtes não tem condição de se manter confinada. Ela precisa trabalhar. Não só a Mirtes, também a manicure que está lá atendendo a Dondoca. A madame, perdão. Essas 2 pessoas precisam trabalhar. A Mirtes provavelmente precisa trabalhar para sustentar o filho, o Miguel. Uma criança de qual era a idade do Miguel quando ele morreu? Miguel, 5 anos de idade. Ela provavelmente precisava trabalhar para se manter, para sobreviver, para existir e para garantir também a sobrevivência do Miguel. Ela não tem opção. Tanto não tem opção que ela leva o filho com ela. Quem aí é mãe, ou quem foi criança e talvez tenha passado por isso, sabe a qual nível de desespero um pai precisa chegar para levar o filho para o serviço. Porque isso quer dizer que lá no serviço ele nem vai trabalhar, nem vai conseguir olhar a criança direito. Mas ele precisa, ele não tem outra opção. Já fui pro serviço da minha mãe várias vezes. Então beleza, ela leva o Miguel pro trabalho. Ela não pode dar atenção pro Miguel porque ela precisa dar atenção ao cachorro da patroa. Diante do pedido do Miguel para encontrar a mãe, a patroa deliberadamente, e aí eu não tenho nenhum medo de usar, nenhuma necessidade de usar supostamente, etc, porque tem imagem. Contra fatos não há argumentos. Né? Tem imagem, tem câmera. Deliberadamente, manda o garoto para um lugar que ela sabe que a mãe dele não tá. O que ela faz é agir para se livrar de um problema. É só isso que ela quer. Se livrar de um problema. Um problema que ela não consegue nem encarar em termos humanos. O problema dela não é uma pessoa. O problema dela é um estorvo. E só isso. O Miguel é visto como um estorvo. Ela coloca ele no elevador, aperta um andar para cima, na certeza que ele ia gastar tanto tempo procurando o caminho de volta que ia dar paz para que ela continuasse fazendo as unhas. E não ia perturbar a Mirtes enquanto ela cuidava do cachorro. A vida de uma pessoa negra e pobre no Brasil vale menos do que um cachorro de madame. Vale. Não é à toa que a Xuxa foi dizer que deveriam usar presidiários para testar medicamentos ao invés de animais. Porque vale menos. É uma subvida. É uma vida que, quando no seu ambiente de existência, né, no seu local de residência, ela vale menos. Ela é perdível. Se perder, tudo bem. Fora desse ambiente, no ambiente onde ela em tese não deveria estar, ela é indesejável. Miguel. E no outro ambiente de confinamento, esse um confinamento compulsório, ela é executável. Vocês se lembrem de Carandiru. 111 presos. Mortos. E aí é importante marcar esse ponto, e eu de novo vou ter que entrar na questão da segurança pública, que no Brasil não existe pena capital. Não é nem da segurança pública, é o campo do direito. No Brasil não existe pena capital. Não há situação em que eu possa a priori justificar uma morte. Eu posso a posteriori. É o caso, por exemplo, você reage a uma agressão, a uma injusta agressão. Né? Então, a pessoa a mulher que está sendo ameaçada de estupro e consegue matar o estuprador, o sujeito para ser assaltado, que está para ser assaltado e acaba tomando a arma enfim, todos esses casos em que é possível se aplicar um excludente de ilicitude. O excludente de ilicitude que ele está dizendo é: o seu ato foi ilícito. Você cometeu um ato semelhante a um ato ilícito. Avaliando o seu ato, a gente viu que ele pode ser colocado à parte dessa ilicitude.
não existe justificativa a priori que permita uma morte no Brasil. Não tem. Não tem nenhum caso que a gente pode dizer assim, nesse caso pode matar. Nesse caso tá tudo de boa. Nesse caso aí, não tem jeito, é matar. Não existe isso no Brasil. Então, todas as vezes que uma pessoa é morta, a gente precisa avaliar essa morte. Mas, Lucas, você está falando de um assassino sanguinário, você está falando do maníaco de Contagem, do maníaco do Parque. A gente está falando da Suzane von Richthofen. A gente deve avaliar caso esse sujeito seja morto? Sim. Hoje, 10/6, é aniversário da Laerte, a maior artista gráfica que esse Brasil tem, disparado. Né? E ela tem uma tira que resume esse raciocínio, que é: o cachorro que começa a morder no meu inimigo, um dia me morde. Pode-se citar, se eu não me engano, um texto do Brecht. Aquele texto que rodou muito, eu não sei se é do Brecht agora, estou na dúvida. De que diz, primeiro vieram pelos não sei o que, mas eu não era não sei o que, não me importei. Acho que não é do Brecht, não. Mas enfim, no momento em que um sujeito que eu considero execrável é executado e eu acho isso normal, o que eu estou permitindo é que amanhã o executado seja eu. Então o que eu quero dizer é, quando uma pessoa como a Kathleen morre da maneira estúpida e bárbara que ela morreu, e eu não me importo, ou eu digo que é assim mesmo, que ela morreu em decorrência de um risco que ela assumiu por estar naquele ambiente as pessoas morrem, o que eu estou dizendo é que algumas vidas valem menos e outras valem mais. E, em última análise, essa é a análise humana que eu queria fazer, o que eu estou dizendo é que eu já morri. Não tem jeito. Se você acha que uma morte pode ser justificada a priori, você já morreu. Você é o pior tipo de ser humano. Sabe por quê? Mesmo o policial que mata alguém vai inventar desculpas para si mesmo para justificar o ato. Numa operação, né? Então, sei lá, imagina que a Kathleen morreu numa troca de tiros entre a polícia e supostamente a polícia e traficantes, tá? Vamos supor que tem um policial lá que ele acha que pode ter sido o disparo que ele deu que matou ela. Esse sujeito, se ele estiver vivo, diferente de você que está inventando justificativas, se ele estiver vivo, antes de dormir, ele inventa uma justificativa para continuar vivendo. Ele diz, eu não tinha como saber. Eu achei que aquela era a melhor solução, eu não vi ela lá, se eu tivesse visto não teria atirado. Enfim, ele cria justificativas para si mesmo, porque ele sabe que o ato dele é em si injustificável. E aí nós aqui, a gente pega esse caso, diante da barbaridade desse caso, a gente cria justificativas que, assim, dados do Instituto de Pesquisas tirei do CU, tá? 99% dos casos a gente vai inventar justificativas que coloquem no comportamento da vítima a causa da sua morte. A Kathleen não devia estar lá naquela hora. A gente está em isolamento, o que ela estava fazendo na rua? Ela nem morava lá no Lins, o que ela estava fazendo lá? O menino Miguel, ele não tinha que estar com a mãe. Por que a mãe levou o menino para o trabalho? Ela não tinha que levar ele para lá. Se começou uma troca de tiros na favela, por que a família da Agatha, em vez de se esconder na Kombi, não saiu para algum lugar protegido? Percebe? A gente cria justificativas diante da barbaridade que culpabilizam o comportamento da vítima. Em casos, inclusive, que a vítima é completamente alheia. A morte se dá aquém de qualquer ação dela. E aí, é claro, é possível estar morto e é possível estar muito mais morto. Né?
eu estou aqui chamando de morte quando a gente normaliza essas situações, mas há também aqueles que vão justificar essas situações, justificar perversamente, que são aqueles que vão, por exemplo, morta a pessoa, vão também cuidar de matar a reputação dessa pessoa. Talvez aí vocês vão se lembrar de quando morreu o João Pedro. Lembra aquele menino com o cabelo escovinha, bonitinho, que estava brincando em casa? As pessoas vão fazer uma montagem, nem uma montagem, vão pegar uma imagem de uma criança negra com um fuzil e dizendo: esse é o João Pedro. Que basta 2 segundos olhando para você perceber que a criança não tem nada a ver com o João Pedro. Mas como tanto o João Pedro quanto aquela criança com o fuzil são dessa subespécie, eles são meio tudo igual. A gente, na minha família, tinha esse ditado. Né? Na minha família materna, que é a minha família negra, tem esse ditado de dizer que preto é tudo igual. Porque preto é tudo porteiro, preto é tudo faxineiro, motorista. É uma categoria indiferenciada. É uma população indiferenciada, porque é uma população sub-humana, é uma população que vale menos, uma população que pode morrer. Então, pensando nessa população, faz todo sentido você pegue uma criança, um menino qualquer negro, com um fuzil na mão, e diga que ele é um outro menino negro que não tem absolutamente nada a ver com ele, além do fato de serem meninos e negros. Quem faz isso, e aí eu tenho evitado falar palavrões, mas quem faz isso é a maior raça de arrombado que existe. É o pior tipo de criatura. Esse sim talvez fosse uma sub-raça de pessoas. O sujeito que pega uma imagem e diz: olha, o cara que vocês estão reclamando que morreu, essa criança, na verdade, olha ele aqui com um fuzil. A gente pode lembrar quando a vereadora Marielle foi assassinada, 2 dias depois tinha uma imagem de uma mulher que não tinha nada a ver com a Marielle, sentada no colo de um sujeito que não tinha nada a ver com o Marcinho VP, e as pessoas estavam dizendo que era a Marielle sentada no colo do Marcinho VP. A Núbia está chamando a atenção aqui que no caso da chacina do Jacarezinho, logo depois apareceu eu lembro disso, apareceu uma foto de uma mulher, uma senhora, com um fuzil, e disseram que era a mãe de um dos assassinados. E o Alex Melo 21, a Núbia ZZ, Núbia Underline ZZ, e o Alex Melo 21 diz que não é à toa que o cara que é operativo nessas ações são formados dentro do modelo para desestruturar o indivíduo e forjar sentimentos de corpo e nós contra eles. A própria operação no Jacarezinho oficiosamente aconteceu para vingar um policial que teria sido morto antes. Sim. Isso não é exclusivo da polícia, não. Das polícias, não. Isso é exclusivo de uma lógica de pensar que é uma lógica de oposição nós e eles. Que eu não sei dizer quando essa lógica começou. Né? Lembrar que a gente está aqui para conversar sobre psicologia, mas tem um livrinho da Voz chamado Identidade e Representação, da identidade às representações, eu não vou pegar ele não, em que os autores, o Moliner e qual que é o outro? Eu posso pegar o fichamento que está aqui no caderno mais... Opa! Caiu a iluminação aqui porque o cenário é... Isso a Globo não mostra. Né? Mas, enfim. Posso pegar meu fichamento e dizer o nome do livro e o nome dos autores. Né? É do Jean-Claude Deschamps e do Pascal Molinet, Identidade em Psicologia Social, dos processos identitários às representações sociais. Foi publicado pela Voz em 2014. É um livro um tanto difícil de achar, já hoje. Espero que a Voz relance ele. E um dos pontos que eles levantam, quando eles vão falar sobre representações coletivas, que são as representações coletivas, grosso modo, tá, gente? Só para a gente continuar com a prosa, seriam entendimentos que a gente entendimentos do funcionamento do mundo que a gente compartilha. E aí, por exemplo, incluiriam as ideologias, no sentido amplo de ideologia, não é no sentido politiqueiro de ideologia, não.
no sentido dessas ideias, né? Ideologias no sentido durkheimiano, né? Dessas ideias que, em que nós estamos imersos. Então, beleza. Os autores demonstram lá, com uma série de experimentos, né, coletando uma série de experimentos, que a nossa lógica ocidental é uma lógica de individualismo. Né? Nós temos, então, essa lógica do individualismo traz junto consigo uma lógica de meritocracia, de uma série de outras coisas. Só que ela também traz consigo esse mecanismo de eu versus os outros. Né? É uma lógica de individualismo. E ela, inclusive, se assinala nessa lógica de que o meu grupo é bastante diferenciado e o outro grupo, a gente chama de exogrupo, é indiferenciado. O que isso quer dizer? Nós somos bons. Ah, mas tem o fulano aí do lado de vocês. Tá, nós somos bons. O fulano deu uma escapulida. Mas nós somos bons. Eles são maus. Ah, mas tem o fulano lá no... Não. Mal. Ah, no máximo uma suspeita. No nós é possível ser mal e pedir desculpa. E fazer uma tatuagem para nunca mais esquecer do seu erro. E vida que segue. Do lado do nós, os bons cidadãos, é possível ser flagrado com malas e caixas de dinheiro num apartamento vazio e continuar seguindo a vida, porque a gente é parte do nós. No lado do nós, cidadãos respeitáveis, belos, recatados e do lar, é possível achar peças de fuzil no seu apartamento. E a vida segue. Se funda nessa oposição nós versus eles, essa lógica de que há um ambiente em que há um grupo para qual essas coisas não valem. O que o Alex está citando, a questão da morte do policial, que dá causa a toda... Não a operação, né? O Alex falou que a própria operação oficiosamente aconteceu. Não. A gente precisa dar um nome às coisas. A chacina aconteceu em razão do policial ter sido morto antes. A operação era para outra coisa. Podia ser uma ação de intimação, que os policiais estavam indo até a favela do Jacarezinho para intimar um indivíduo para ser ouvido. Se no começo disso um dos policiais é assassinado, a operação deixa de ser importante. A operação é só que começou essa merda toda. Não sei se me fiz entender, né? Quando eu falei que não só a polícia. Mas pensem, por exemplo... vou inverter para não dizerem que eu tô só batendo no mesmo grupo. Uma coisa que eu brigo bastante, e que vou continuar brigando daqui até, eu acho que o dia que eu morrer, né? Talvez eu mude. Eita, a conexão caiu. Nossa, a internet foi pro saco. Cacete. Voltamos. Tinha dado uma caída aqui. Mas eu acho que não perdi. Acho que eu vi quando caiu porque ficou vermelho ali. Pra não dizer que eu tô batendo sempre no mesmo grupo, vou bater num outro grupo. E é uma coisa com a qual eu me bato há muito tempo e acho que vou bater até o final da vida. A gente precisa ter autocrítica, a gente precisa falar dos nossos também. Existe negro ruim. Existem pessoas negras que são más. Nesse grupo das pessoas desumanizadas, mortas, que eu falei, há pessoas negras lá. Né? Ou será que não? Ou será que, como algumas pessoas parecem defender na internet, a gente acredita de fato que, por termos sido oprimidos enquanto categoria de sujeitos negros, todos os negros são boas pessoas? Todos os negros são politicamente conscientes? Politicamente conscientes da coletividade, né? É política de verdade, não é política de interesse
corporativo e privado. É política real. Ou, se é assim, então acho que a gente precisa ir lá ver se o Fernando Holliday ou o Sérgio Camargo não estão usando máscara. Talvez sejam brancos disfarçados. Não. Há entre nós pessoas ruins. Mas a gente cria uma concepção de corpo e diz, não, os nossos são os caras, velho. Os nossos são legal pra caralho, velho. Todos os negros foram oprimidos no Brasil, portanto, todos os negros estão aí para lutar contra a opressão. Não? A diferença talvez é que a gente não está disposto a matar ou a deixar morrer em prol da sustentação dessa homogeneidade falsa. Que é diferente com alguns grupos, né? Com algumas categorias sociais. Tem gente querendo participar da prosa aqui. Tequila Consuela. Não quis participar assim não. Tem alguns coletivos que estão dispostos a tudo. O coletivo dos policiais, o coletivo de uns certos grupos políticos, o coletivo de certos grupos religiosos. Esses estão dispostos a ir até as últimas consequências a fim de manter essa homogeneidade de corpo, de grupo falsa. Eu não estou disposto a nenhuma. Acho que, e aí volto ao começo da prosa, né? Enquanto participante de uma categoria profissional dos policiais, eu acho que a segurança pública ideal, que não é essa que a gente tem, e eu acho que a gente nunca teve isso no Brasil, né? Mas aquela segurança pública ideal que os caras colocam lá, nos textos liberais se discute que é uma força de resolução de conflitos em tempos de paz e de manutenção da civilidade no tempo de paz, enquanto o sujeito que almeja isso, eu acho que a gente falha quando morre alguém assim. Entende? Ou eu tô viajando pra caralho aqui e não tá dando pra acompanhar porra nenhuma. O que eu quero dizer é, primeiro, eu não tenho nenhuma ilusão, já não tenho, já tive, nenhuma ilusão de que o problema é que a polícia é despreparada, que a polícia é mal treinada, que a polícia é ultrapassada. Não. O modelo, eu citei o Achille Mbembe, né, com a necropolítica, a lógica de existência das polícias, das forças de segurança na periferia do capitalismo é essa aí mesmo. É manter as coisas como estão, uns em cima e outros embaixo. Não há esforço para manter os em cima em cima, o esforço é só para manter os embaixo embaixo. E para manter essa população contida. Essa é a função. E aí o que a gente precisa dizer é, bem, os nossos polícias têm executado isso muito bem. Porque o que as pessoas vão fazer, as potenciais vítimas, é pensar em formas que elas poderiam agir para sair do risco. Volta a Kathleen. Ela era estudada, ela era formada, ela trabalhava, ela teria um filho de pais alforriados. É uma retroalimentação. O mesmo sistema que nos exclui, a gente incorpora para fugir da exclusão. Então, se está excluído, e aí o mecanismo é, vamos dar um jeito para que a gente escape dessa exclusão aqui. Vamos estudar, gente, vamos tirar um diploma, vamos morar num lugarzinho melhor, em que não tenha risco de você morrer à toa. Consegue perceber a perversidade disso? E aí, repito, não acho que as polícias são, quando isso acontece, não acho que as polícias são despreparadas, mal organizadas, ultrapassadas. Eu acho que elas seguem cumprindo aquilo que elas foram feitas para cumprir.
que é a manutenção de um grupo no seu estado de subalternidade. Lembro de uma fala de um policial mais experiente que eu, chamado Zé Mariano Beltrame. Se eu não me engano, foi o secretário de Segurança Pública que durou mais tempo no Rio de Janeiro. Logo quando ele deixou o cargo, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, para Trip, acho que foi para Trip mesmo, em que ele falou com todas as letras, né, que os bairros de classe média e classe média alta dependem da favela. No sentido de que eles precisam da favela para ter suas empregadas domésticas, suas manicures, seus porteiros, seus faxineiros. Dependem. A classe média alta, e aí cito de novo aquele grande pensador contemporâneo brasileiro, Emicida, a burguesia quer que se mantenha a pobreza. Ela depende disso, ela vive disso. Quem que trabalha com os piores salários? Quem que está disposto a... Quem ocupa os graus mais baixos da cadeia de trabalho, como diria Boris Kazoy? São os pobres, os pretos, os favelados. São esses. Se essas pessoas ascendem socialmente, de fato elas vão parar de topar algumas coisas. Todo mundo lembra quando, em governos anteriores, as pessoas diziam: o problema hoje é que empregada doméstica não quer, a mulher não quer mais trabalhar como diarista porque ela prefere ganhar Bolsa Família. Sim, porque ela trabalhava de diarista por um salário de fome, e aí consultem os vagas arrombadas nas redes sociais, né? Ela trabalhava como diarista por um salário de fome para garantir a sua subsistência. A partir do momento em que ela tem a subsistência garantida, subsistência, ela não precisa mais submeter essas coisas. E ela não submete. Ora, quem faria diferente? Não há. E aí, para terminar já a prosa, antes de eu terminar a prosa, o Lynch R 1917. Gente, antes de mais nada, quero agradecer quem está aí, e, em especial a Núbia, o Alex Melo e o Lynch que participaram, né, no chat. Não estou resumindo, porque estão sempre aí nas minhas lives, né? Então, queria agradecer através do nome dele, mas agradecer a todo mundo. Ele cita o Emicida, cita Ismália, justamente, né, que eu tinha citado antes, para dizer: ela quis ser chamada de morena porque isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. Dica para não falar que eu não falei de cultura de massa, né? 3 músicas eu acho que precisam ser escutadas, assim, e eu escutei quase em looping desde que isso aconteceu, porque elas têm falado comigo. Uma é Ismália, do Emicida, né, que eu já citei, o Lynch chegou citando agora ela de novo. Outra, as próximas 2 são do Herbert Viana, né, um dos compositores que eu mais gosto no Brasil, que é A História de uma Bala e O Muro. As 2 saíram no mesmo disco. Que acho que é o Santorini Blues, que é um disco solo dele. Essas 3 músicas, assim. Emicida, para lembrar a gente que raça importa muito, né? Há frases em Ismália que, né? Há versos, perdão. E o Herbert Viana, para chamar a atenção como a gente vive num cenário em que a morte é banal, desde que ela seja de sujeitos específicos. Em A História de uma Bala tem um verso que ele diz assim, ele está falando de uma bala, um projétil de arma de fogo, e ele diz: ela não leva em consideração a dor da luz, ignora carinhos, noites em claro, ri de amores e de sacrifícios, dos deveres de escola, dos aniversários. No momento em que a bala atravessa uma pessoa, no momento em que a Kathleen e o seu filho são atravessados por um projeto de arma de fogo, toda a história dela não faz diferença.
toda a expectativa, todo o futuro, todos os sonhos, e é difícil não ver as fotografias da Kathleen, né? Ela fez um ensaio de grávida, e não pensar no quanto ela projetava um futuro, né? Quanto ela esperava. Não faz diferença. Não importa. A morte é assim. Afinal, é só a morte, é uma notícia comum. Comum que só. Né? Núbia também fez um comentário, disse: nós já ouvi de uma colega, servidora pública, dizendo que depois do Bolsa Família o pai dela nunca mais conseguiu empregado para fazenda. Nojo. E por fim, o Alex Melo 21 dizendo que o Paulo Guedes, indignado com gente da classe média indo para Disney, é muito retrato dessa classe. Só me permita uma correção, Alex. Não é com gente da classe média. É gente da classe C. A classe média existe para sustentar ideologicamente as duas classes, a abaixo dela e a acima dela. A classe média é uma não classe, no sentido de que é para ela que as classes economicamente menos favorecidas olhem e dizem: eu posso chegar lá e ter uma vida melhor. E é para ela, para a classe média, que as classes mais abastadas dizem: tá tudo ótimo com esse povo. Olha aí. Entende? Né? Espero que tenha conseguido ser claro. Mas enfim, já para terminar, já estourou 1 hora e fico satisfeito de ter aqui, na verdade, né, mas de ter conseguido fazer essa reflexão que está aqui me incomodando e ainda tem muito para fazer. Recomendo demais a leitura do Necropolítica, do Achille Mbembe. É uma leitura curtinha, né? Afinal de contas, ele está descrevendo uma conferência, né? Essas duas músicas que citei. E mais importante, eu quero repetir uma recomendação de um youtuber que eu adoro de paixão, que é o Senhorita Bira, que vai dizer pra gente não ter olhos desatentos. Eu vou fazer a minha versão da fala. Vamos abrir o olho, gente. Vamos ver o que está acontecendo. De verdade. Vamos tentar entender o que está por trás dessas coisas. Não no sentido de quem está ganhando com isso. Não por trás, nessa lógica maquiavélica de vilão de quadrinho. Quem está manipulando as coisas para que as coisas sejam assim. Mas o que há por trás no sentido de que essa situação de coisas que a gente vive sustenta. O que se permite? E aqui não é teoria da conspiração. Não estou aqui viajando, os reptilianos, etc. Não. O que sustenta? Por que há lixeiros ganhando um salário mínimo, gastando grande parte disso para se locomover e se alimentar, sem conseguir avançar uma casa que seja na própria existência? Por quê? O Brasil é um país rico, né? Ensinaram isso pra gente a vida inteira. O Brasil é um país cristão. Cristo falou: você tem 2 túnicas, dá uma pro cara do seu lado que não tem. Também foi, não fui eu que tô falando isso. Foi aquele barbudo lá. Outro, né, que tinha cabelo. Mandou juntar tudo que todo mundo tinha ali e fez um milagrezinho para que todo mundo tivesse o que comer. A gente está num país supostamente cristão e que diz que algumas pessoas, tudo bem se elas morrerem, algumas pessoas merecem trabalhar muito, suar bastante e receber pouco. E receber o suficiente para que elas não consigam sequer olhar pela janela. É isso, gente. Obrigado para quem assistiu ao vivo. Para quem está vendo pelo YouTube, eu peço, por favor, que curtam, compartilhem, ativem o sininho, manda para seus amigos. Não manda para aquele bolsominion, não, porque não vai dar em nada, não. Né? E é isso aí. A gente se vê na semana que vem, quinta-feira, 19 horas. E aí sim com Pergunte ao Polícia. Beijo para vocês. Boa noite. Sejam legais uns com os outros.